Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje tá aqui em 6 temas e temos muitas coisas para comentar. A começar, o dia de ontem, o debate público foi tomado por um conflito internacional. Vamos comentar um pouco sobre isso? Sim, mas sempre como eu tento fazer quando acontece alguma coisa lá fora. Vamos olhar para o Brasil. O que é que aconteceu no Brasil que vale alguma reflexão? E para falar sobre isso, temos que passar por alguns temas antes. E eu tenho certeza que quando a gente chegar lá, tá no quarto tema do vídeo de hoje, vocês vão entender porque eu resolvi começar com outros assuntos. Eu quero primeiro trazer algumas coisas que aconteceram no Brasil nas últimas 48 horas, que envolvem líderes do governo como Randolfo Rodrigues, senadores da base como Alcolumbre, algumas histórias bem cabulosas, para depois falarmos da turminha da Carreta Furacão de uma forma mais genérica, trazer algumas coisas que estão acontecendo no âmbito da economia, para depois falarmos da nossa democracia, dos nossos jornalistas, e aí que já começa a construir de uma forma muito mais próxima o que eu quero comentar com vocês que rolou no dia de ontem. Quero falar muito sobre a imprensa, muito sobre algumas notícias, muito sobre a cobertura jornalística. E eu também quero comentar nesse terceiro tópico, que tem conexão com o próximo, uma fala do Michel Temer. Eu não vi essa fala repercutir nas redes sociais, fiquei assim, observando se ela ia crescer ou não. Mas o Temer deu uma entrevista sobre para a CNN, ele falou sobre o dia 8 de janeiro, e eu fiquei muito surpreso positivamente com a fala do Michel Temer. Eu fiquei, como é que isso daqui não virou notícia? E isso nos conecta com o início do tema. E aí tem algumas coisinhas para falar, e que nos conectam mais uma vez com o quinto tema, que a gente vai voltar a falar de Brasil, vamos falar de economia num âmbito um pouco mais amplo, algumas coisas que estão acontecendo, na verdade essa agenda, né, que vem aí avançando, uma agenda anti-pequeno e médio empresário. Isso dá tempo no final, tem mais algumas notícias diversas sobre o Brasil, mas vamos que tem muita coisa mesmo no vídeo de hoje. E vejam só, falando de confusão, segurança pública não desaparece dos holofotes. Todo dia agora, uma nova discussão. Eliane Cantanhede passa panista oficial do desgoverno. Tá, né, no Estadão, também tá na Globo News com suas pérolas, falando que a confusão aí, né, dos médicos no Rio de Janeiro e da família na Bahia são a síntese de uma crise que só vai piorar. Segurança pública só vai piorar. Ninguém acredita que tem alguma chance de melhora. Vocês acham mesmo? Olha o histórico da esquerda diante de todos esses anos. E aí, mais uma vez, sabendo disso, o que a direita está pensando em fazer? Apenas criticar, apontar o dedo, mostrar as falhas, isso daí eu acho que é importante, mas eu ainda acho que está faltando uma agenda um pouco mais propositiva. Ainda acho que os nossos deputados, senadores, governadores, vereadores, prefeitos, eles deveriam se debruçar sobre isso daqui de uma forma um pouco mais propositiva, mostrando soluções para a população. Mas independente disso, só quero trazer um parágrafo da Eliane Cantanhede, que ela diz que no mesmo dia, Flávio Dino, diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, estavam justamente na Bahia, no dia que aconteceu uma catástrofe, anunciando mais 134 milhões para combater o crime no estado, o que, como o próprio Dino deve saber, não vai resolver nada. Sem um pacto nacional entre os três poderes, estados, municípios, universidades, mídia e setor privado, com os maiores especialistas daqui e do mundo, não tem governo, ministro ou milhões de reais que dê jeito. Bom, eu não acho que precisa de um pacto. Eu acho que se as pessoas começarem a fazer o que cabe a elas, acho que as coisas já mudam. E isso daqui vai fazer muito sentido lá na frente. Porque a gente conhece a imprensa brasileira. Muitas vezes, você tem um vídeo do ocorrido, alguém furtando uma pessoa, aí tá ali, ó, tá claro o que aconteceu, tá o vídeo. Suspeito fez isso. Você fala, cara, teve uma coisa que vai estar no Atlas de agosto agora. Ou já tá no de julho. Não, acho de agosto e setembro, não. Só a dúvida se vai estar no de agosto ou de setembro agora. Mas enfim, vai ser cedo ou tarde. Eu acho que foi em agosto. Carlos Bolsonaro, ele fez uma postagem no Twitter, onde ele coloca um vídeo. Ele até comenta sobre esse episódio no podcast da Bárbara, que um cara joga uma pedra no escritório, no gabinete dele, né? E a imprensa falou, ó, segundo Carlos disse. Não é que ele disse que o cara jogou uma pedra. Tem um vídeo do ocorrido. Então, assim, aí tem que ter um pacto. Não tem que ter. A mídia
um dos principais culpados. As universidades também. Tá todo mundo errado. Vamos começar a fazer o certo, vamos começar a fazer uma autocrítica. Acho que é isso que tá faltando um pouquinho. A mídia é outro ponto aí que merece ser cobrado veementemente por tudo que vem fazendo. E aí, eu acho que aqui também tem a ver com segurança pública. E eu creio que esses policiais vão aprender de uma forma muito amarga que eles não deveriam ter feito o que eles fizeram. Eu não torço para isso acontecer, mas conhecendo o Brasil, eu acho que vai dar ruim. Porque o filho do Randolph foi preso, rapaz. Olha ali, ó. Filho do senador Randolph Rodrigues é preso por desacato no Amapá. Tem vídeo do momento. E assim, se o cara não tivesse resistido, como a defesa disse, não, a gente não resistiu, a polícia que foi truculenta, eu não acho que precisaria ter tantas pessoas no vídeo lá tentando segurar o cara. O cara parecia que tava meio nervoso. Mas tudo bem, né? Tá dizendo ali que o filho do Randolph, Gabriel Martí Cruz, 28 anos, foi preso por desacato à autoridade de desobediência em Macapá, na capital do Amapá. O episódio acontece na madrugada deste sábado, durante uma ocorrência da PM na Expofeira. A gente vai falar mais um pouquinho dessa feira. A assessoria do parlamentar diz que o jovem teria sido alvo de agressões de oficiais. O Randolph já falou, ó, foi meu filho que foi vítima. Segundo o relato da Polícia Civil, obtido pelo Metrópolis, de um policial militar envolvido na ocorrência, o filho do senador afirmou que os policiais não teriam autoridade para fechar sua boate, que funcionava no Parque de Exposições da Feira. Randolph é líder do Lula no Congresso Nacional. Abre aspas. Nenhum policial de M vai fechar minha boate. Vocês não sabem com quem estão falando. A farda de vocês não serve nem de pano de chão na casa do meu cachorro. Teria dito Gabriel Rodrigues. Os militares foram até a Expofeira encerrar uma festa na boate de Gabriel por já estar extrapolado o horário permitido no horário de funcionamento. Em depoimento à Polícia Civil, um PM que atuou na ocorrência disse que o ambiente estava extremamente tumultuado e que pessoas tentaram impedir a atuação da PM. Veja o momento da confusão. E a Metrópolis disponibiliza um vídeo de 6 minutos. Recomendo que vocês assistam, tirem suas conclusões. Segundo o boletim de ocorrência, o filho do senador teria resistido. Um dos PMs destacou que Gabriel estava extremamente alterado durante toda a ação. E aí, o Gabriel, né, aqui se pronunciou, o Metrópolis entrou em contato. Procurado pelo Metrópolis, a defesa de Gabriel negou que ele tenha desacatado ou resistido. Acho que o vídeo ali de 6 minutos é muito bom para vocês fazerem o julgamento de vocês. De acordo com o filho do senador, os policiais é que teriam começado a abordagem de forma truculenta, com ameaças. Tu pensa que teu pai, aquele M, vai fazer alguma coisa? O soco que tu dou aqui ninguém tira. A defesa registrou um boletim contra os policiais, considerado que o procedimento foi legal, com abuso de autoridade, ameaça, agressão física. No boletim também são narradas ofensas fóbicas, né? Ameaças físicas, ferramentas, tudo atribuído aos policiais. A 52ª Expofeira do Amapá acontece em Macapá, capital. O que vocês acham? E vocês comparam a arte desse episódio. Aí você vê aquela da Eliane Cantanhede, que está cobrando um grande pacto. Grande pacto com a esquerda. Eu acho que os policiais vão ter problemas. Não é isso que eu desejo. Mas continuando, ainda falando dessa feira sensacional. Olha só. Empresários denunciam cobrança de propina em feira no Amapá. 2 empresários denunciam cobrança de propina para ocupação de espaços numa feira de agropecuária que se realiza desde o início da semana em Macapá. Um desses empresários falou que pagou R$80 mil por fora para montar camarotes no local. E outro afirma que a organização cobrou R$60 mil para a esposa dele conquistar o título de rainha da Expofeira. Paga 60 conto. Rico é assim, né? Rico fala conto. 60 conto. Quem fala 60 mil é pobre. Que não sabe o que é 60 mil. Não vai saber. No governo do Lula, esquece. 60 conto aí, tua esposa, né? Tá resolvido. Já bilionário, né? 60 conto, tá fazendo 60 milhões. Aí vai nas escalas. Um dos empresários, Ronald Oliveira,
dono da Alpha Leds Media, apresentou ontem denúncia formal ao Ministério Público Federal sobre o caso. Essa matéria tem um print de WhatsApp, já mostraremos com sobrenome muito conhecido e único. Ele diz que procurou algum lugar ele procurou alugar um espaço para camarotes e uma boate na feira e que foi orientado por integrantes do governo do Amapá a conversar com o advogado Moisés Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre. Olha só. Olha como essa história do Hugo Marques, que foi publicada no dia 6 às 11 horas da manhã. Calma. O cara tava atrás de uma boate na Expofeira. Tinha que dar um cacau. Procura ali um advogado de sobrenome Alcolumbre. E olha como essa nota aqui, do dia 7, ou seja, de ontem, 5h30 da tarde, vão se conectar. E vai além da Expofeira. Vai vendo. Procura o Moisés Alcolumbre. Será que é parente? É. Primo do senador Davi Alcolumbre. Além dos 15 mil reais cobrados oficialmente para a Associação dos Músicos do Amapá, Ronald alega ter sido obrigado a pagar 80 mil reais por fora para o advogado. Ronald afirma que, mesmo com o desembolso da propina, o espaço que ele queria alugar, que era um espaço para uma boate, foi destinado ao filho de um senador do estado. Quem será, rapaz? Deve ser o filho de quem, hein? Deve ser o filho de quem? Esse é o Brasil. Dos democratas. Os errados são os bolsonaristas. É a direita, são os conservadores. Precisamos de um grande pacto, gente. Entre os três poderes, os municípios, as universidades, a mídia. Vai vendo. E que por isso foi orientado pelo próprio Moisés a ir a Brasília conversar com o Alcolumbre. Rapaz, vai lá conversar. A boate tá na mão aí de um filho de um senador. Senador, né? Não é vereador, é senador. Ronald mostrou à Veja mensagens de celular que comprovariam a sua versão, inclusive sobre o pagamento de um restante que ficaria para depois do pagamento oficial da feira. Ele afirma ainda que foi recebido pela assessoria do senador, que prometeu intermediar um desfecho positivo, mas que mesmo assim não conseguiu o espaço prometido. Eu queria muito saber, rapaz, qual é o filho desse senador? Quem é essa pessoa? Eu queria muito... Deve ser filho de quem? Eu tenho a impressão que eu acho que eu sei quem é. Aí tá ali o print, ó. Moisés Alcolumbre. Bora tomar um café? Tá ok, faz diferente. Faz o corre da grana, da ANCAP. Né? O de sexta, é até sexta, né? 20/15. Te esforça pra 20. O da ANCAP. O restante fica pra depois. Não entendi. Pera aí. Eu terminou aí toda feira. Vem aqui na central. O outro empresário que denunciou cobrança de propina é Felipe Azevedo, que gravou um vídeo e enviou a vários empresários e autoridades do Amapá denunciando o esquema. Ao contrário de Ronald, ele não topou pagar os 60 mil reais para que a esposa Letícia ganhasse o concurso de rainha da feira. Ele terminou em 7º lugar. Até o concurso é roubado aqui no estado do Amapá. A assessoria de imprensa do senador Alcolumbre confirma que Ronald esteve no gabinete. Ronald é o cara que tá ali, né, do camarote. O da boate. Será que essa boate que acabou indo pro filho do senador, será que é o filho do Randolph? Eu acho que não, né? Óbvio que não. De jeito nenhum. Mas informa que ele foi lá no gabinete do Alcolumbre, mas o senador não recebeu o empresário e não intermediou concessão de espaço na feira. O advogado Moisés Alcolumbre negou ter cobrado propina de Ronald. Esse Ronald fez uns problemas na feira, mas é uma inverdade o que ele está colocando. O advogado não quis explicar qual é o seu papel na organização da feira e se ele tem algum cargo oficial para administrar os espaços. Ninguém sabe de nada. Mas, não. Temos que fazer um grande pacto para solucionar a crise de segurança pública no país. Vocês querem me fazer acreditar que esse governo vai resolver alguma coisa? Esse governo que se finge de desentendido? Ministra da Saúde exonera diretor da pasta após dança sensual. Imagine quão cabuloso não foi a situação para a turma do Lula
precisar demitir uma pessoa. Ministra diz que foi surpreendida com um vídeo de dança e diretor da pasta é exonerado. Ela não sabia de nada. Ninguém sabe de nada, né? Toda vez o pessoal é pego de surpresa. Governo dá novos padrinhos ao orçamento secreto de Bolsonaro. Desculpem a decisão. Suprema Corte Brasileira descumprindo a decisão da mais alta corte deste país, que proibiu a vinculação política na execução das emendas de relator, conhecidas no governo Jair Bolsonaro como orçamento secreto. No governo Bolsonaro era orçamento secreto. Agora, emenda de relator. O governo Lula atribuiu novos padrinhos às emendas inscritas como restos a pagar neste ano. Com a proibição do orçamento secreto, 10,6 bi ficaram disponíveis para pagamento neste ano, mas com a condição de que as verbas não fossem utilizadas para atender pedidos de deputados ou senadores, por ação expressa da Corte Suprema em seus julgamentos. E o governo descumpriu. Mas é esse governo que a Elaine Cantanhede quer um grande pacto para resolver alguma coisa. Aí, nesse meio tempo, a típica notícia que acho que não choca mais o Brasil. Sebrae e Apex reajustam salários e presidentes petistas agora recebem R$70 mil. Mais 3 milhões e meio por ano. Pode custar 13 milhões e meio por ano. Tá de boa. O Lula. O importante é que a democracia venceu. E aí esse governo que gasta com os seus, né, os de verdade a gente não esquece, né, os brothers, chapa. Por outro lado, quando é com tratamento com o povo, é assim, ó. Contribuintes sofrem derrotas bilionárias com volta do voto de qualidade do CARF. O Haddad prometeu, através do CARF, a gente vai lá e a gente vai trazer o título. Aí, ó. Petrobras perdeu 6,6 bilhões sob tributação de controladas e coligadas no exterior. Faz o L. Mas temos que fazer um grande pacto. Segundo a Elaine Cantanhede, inflação no Brasil está mais persistente do que se imaginava, diz o Galípolo. É? Tá bom. Se estivesse economizando, tava um pouco melhor, né? Dólar salta a 5,20. E aqui, mais uma vez, eu quero falar do consórcio. Você olha ali a folha, né? Após dados de emprego nos Estados Unidos sinalizarem juntos altos por mais tempo, criação de vagas no mercado de trabalho americano veio acima do esperado e aumentou temores do mercado. Aí, olha como a UOL já relata. A folha, ela só atribui. Subiu por causa dos americanos. Só aí. E ficou aí. Assim, não falou nada do Brasil, mas só falou, foi por causa disso. A UOL vai um pouquinho assim, né? Só um tiquinho além. Debandada de estrangeiros leva dólar 5,20. E a culpa não é do Lula, viu? A culpa não é do Lula. É manchete, pô. Esse é o jornalismo. Essa turma que a gente tem que se unir pra gente salvar o Brasil. Isso aqui não é notícia. Isso daqui é pura propaganda partidária, ideológica, de torcida, de militância, que chame o que você quiser. A imprensa no Brasil vem desempenhando assim um papel horripilante. Saraiva decreta autofalência menos de um mês após demitir funcionários e fechar últimas lojas. Já teve 100 livrarias ao redor do país. Já foi a maior livraria do país. Mais de 100 lojas. Fechou as portas. Todo dia uma nova notícia. Todo dia. E eu tenho quase certeza que uma parte dessas notícias não teve tanta repercussão assim nas redes sociais. Acho que o pessoal falou da questão do filho do Randolph. Mas será que as pessoas se debruçaram da Veja? Tentar ligar uma coisa na outra. Tentar conectar umas besteirinhas. Ver o que a Haddad anda aprontando contra o empresariado. Eu não estou falando isso de forma aleatória. Tudo vai se conectar logo menos. Mas vamos falar um pouco mais do consórcio. Coisas que aconteceram recentemente. Não comentei nos últimos dias, mas veio a calhar. Tudo ao seu tempo. Porque quando as coisas se alinham, temos aí o alinhamento dos astros perfeito. Nos últimos dias começou a ter um bate-cabeça
Legislativo, Judiciário, o Executivo finge que não tem nenhuma participação na confusão. E a turma tá falando assim, ó, tem que colocar algum tipo de limite. Tem que colocar um limite aqui, porque tá meio ruim, né? Tá meio ruim, né? E isso, inclusive, acho que é uma crítica que grande parte da direita vem fazendo há muito tempo. Enfim. Vejam só. Tá lá a Daniela Lima relatando que a PGR pediu, Corte Suprema desse país, anule lei do Estado de São Paulo que deu a um viaduto no interior paulista o nome de um coronel da ditadura. Será que não tem muita coisa... Ela não tem coisas mais importantes para se preocupar? Na peça fala que a democracia não convive com autoritarismo. A gente vem observando algumas coisas que nos levam a certos questionamentos. E para você fazer essa lei como um todo, foi todo um processo, né? Essa mudança não foi o Tarcísio que pegou a caneta e falou, eu vou mudar. A própria nota do G1 diz, ó, a homenagem foi concedida após o vice do Tarcísio, o Felício Ramon, sancionar a lei do então deputado estadual Frederico Dávila. Então foi todo um processo, tem que aprovar uma lei. Então os representantes do povo, os deputados estaduais, resolveram fazer isso. Teve maioria, foi, tá, não. A democracia não pode aceitar o autoritarismo. Tá bom. Aí veja. A democracia não pode. Essa briga aí que teve, judiciário versus legislativo, a imprensa tomou o seu lado, o judiciário. O Noblar solta a seguinte nota. Congresso hostil à democracia tenta emparedar a justiça. Por quê? Porque foi uma votação relâmpago, segundo eles. Não foi 42 segundos. Tá bom. O golpismo de gravata ou enfraquecimento da Suprema Corte só serve aos fascistoides. Fez o Reinaldo Azevedo. Beleza também. Comissão de Chantagem e Justiça. A CCJ virou a comissão de chantagem. Isso não é um ataque? Isso não é um ataque às instituições? Se fosse um bolsominion falando isso, é capaz de estar preso. Quem falou isso foi o Otávio Guedes, mas como é um grande jornalista da Globo, se eu não me engano ele já foi o editor-chefe do Jornal Extra, que é do Grupo Globo, então ele pode falar o que quiser, que não pega nada. E aí eu fiquei surpreso, porque as coisas estão demais. A Globo perdeu a mão há muito tempo. A Globo, não sei, acho que aceitou o papel de se tornar uma espécie de órgão extraoficial de propaganda do governo. Aí o Mário Sabino, que não é bolsonarista de jeito nenhum, pelo contrário, sempre odiou Bolsonaro. Ele, junto ao Mainardi, eram os fundadores do antagonista, trouxeram Cláudio Dantas, né, como pupilo. Ele está escrevendo lá suas crônicas direto, pro Metrópolis, a cada 3, 4 dias solta uma. E a última foi essa. Jornalistas da esquerda imparcial contra o legislativo que legisla. Eles não se conformam porque o legislativo quer proibir decisões monocráticas do Supremo que interferem nas competências dos outros poderes. É curioso observar a imparcialidade de jornalistas de esquerda, quase um pleonasmo, né? Porque todo jornalista de esquerda, 99%, foi um Deus nos acuda quando Cássio, indicado por Bolsonaro, suspendeu monocraticamente a quebra dos sigilos do ex-diretor da PRF, né, o Silvinei Vasquez, na CPI do dia 8. Quando o Cássio, de forma monocrática, suspendeu, meu Deus, é um absurdo, não pode, está entrando nas atribuições de outro poder, só faltou falar que é golpe. Como assim um ministro pode dar uma decisão monocrática dessas? Quebra de sigilos? É uma das atribuições de uma CPI? Quem esse sujeito pensa que é para afrontar o legislativo? Loucura, loucura, loucura? Esse foi o comportamento dos jornalistas. Um dia depois, os mesmos jornalistas da esquerda imparcial indignaram-se porque a CCJ aprovou uma PEC que proíbe as decisões monocráticas dos ministros com efeitos suspensivos sobre atos dos presidentes de outros poderes. No dia, eles reclamam a decisão monocrática. No dia seguinte, eles reclamam de quem está tentando limitar as decisões monocráticas. Que imprensa é essa? Que imprensa é essa?
Ela também muda as regras para os pedidos de vistas, que deverão, segundo a PEC, ser coletivos e ter um prazo limitado a 6 meses. A gritaria ainda se ouve. Como assim a aprovação se deu em 43 segundos? Essa é uma afronta ao Supremo? Quem sujeitos pensam que são? Houve jornalista da esquerda imparcial que chamou a CCJ de Comissão de Chantagem e Justiça. Já sabem quem é, né? O Mário Sabino tá falando da Rede Globo. Mas ele não tem coragem de citar os seus coleguinhas por nome. Então ele tá falando do Otávio Guedes, da Globo News. Houve jornalista de esquerda imparcial que decretou da própria cachola que é inconstitucional o Congresso dizer como o Supremo deve se organizar. Essa foi a Mira Leitão. Ela falou isso. Houve jornalista que acusou a CCJ de dar um golpe. Acho que foi da esquerda. Não sei se foi a Daniela Lima. Talvez. Não sei. Entre mais enfadado do que propriamente perplexo, conclui o Legislativo. O Legislativo está sendo acusado de legislar. O Legislativo está sendo acusado de legislar, no que interpretei como criminalização da política. Lembra dela? Era o que a esquerda falava, né? Estão tentando criminalizar a política, em suas ações não podem, tem que resgatar. Nem todo político é isso, aquilo, outro. Mas agora mudou. Constatei mais uma vez que os jornalistas da esquerda imparcial não leem a Constituição. Está lá. Cabe ao Legislativo zelar pela preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Como decisões monocráticas dos ministros da Corte, assim como pedidos de vista vêm atingindo a competência do poder legislativo, o motivo da mudança está justificado, assim como a legitimidade da decisão da CCJ, que terá de ser submetida ao Congresso para entrar em vigor. Quanto aos 43 segundos que a CCJ levou para aprovar a PEC, recordo que o recorde é do Tribunal Superior Eleitoral, que levou apenas 5 segundos para alcançar o mandato do Dallagnol. Quem defendeu tanto democracia, defendendo até medidas de exceção, não deveria esculhambar o Congresso, dizendo que ele afronta o Poder Judiciário ao legislar. Essa democracia com esses democratas é o que temos. E aí, a treta vem crescendo, foram propostos aí uns 3 projetos. Desses 3, estão se falando que só um deve passar, que é esse que limita essas decisões monocráticas contra presidentes dos outros poderes. E aí, telenota, né? Lideranças do Senado vem caminho sem volta em pautas que limitam o poder da maior corte desse país. E aí, depois disso, né? Para tentar dar uma acalmada no cenário, o novo presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que meu corpo, minhas regras precisa de mais debate e não será pautado. Como eu interpretei isso, né? Passou a história do marco temporal. O orégano tá lá e cá, né? Não terminou o julgamento, mas não sei se já formou maioria. Se não formou, tá quase formando maioria. E você teve isso daí, meu corpo, minha regra. Então tem pelo menos 3 confusão. Marco temporal, orégano, papapá. Um já passou. Falou, ó, você botou... Você pediu, me dá 100 reais aí. Pô, eu não sei, eu não tenho. Pô, me dá 100 reais aí. Pô, não tenho não. Rapaz, tu é ruim, viu? Me dá 100 reais não. Então me dá 10. Ah, tá bom. Toma 10 aí, para de me encher o saco. Eu tô vendo isso. O marco temporal, eu acho que vão deixar... Pode deixar, né? Vai derrubar. Se voltar, deve voltar de uma forma muito mal acabada. E falou, ó, Lira, segura a onda aí, irmão. Vou parar. Isso aqui a gente não vai avançar agora. Mas eu acho que quando tiver clima, passar aí coisa de 1 ano, vem 1 ano, etc, tudo mais, aí entra nessa discussão, o clima deu uma acalmada, pedir eleição, bota em pauta aí de novo. Bota na pauta aí de novo. Só para dar uma acalmada no cenário. E as pessoas têm uma memória curta. E também um foco muito disperso. Muito disperso. As pessoas, né, mudam ao sabor do vento e ao sabor do momento, né? Porque olha que engraçado. Eu vi uma nota que saiu no Brasil 247 e lá tem um espaço para comentários, né? Na hora que eu vi que eles publicaram isso, eu falei, nossa, eu vou ter que ver os comentários. O Inominável, ele falou recentemente, né? Olha como o Brasil 247 relata. Ele diz que o golpe de 2016 contra a Dilma foi um processo que seguiu as regras do jogo. Ele tá falando assim, falou, ó, isso não foi golpe.
Teve impeachment da Dilma, impeachment do Collor, esquerda e direita, tudo nas regras do jogo. Ele tá mandando um recado. E aí a turma da esquerda, que vinha batendo palmas, já não tá gostando mais. Por quê? Porque já não tá mais rezando a cartilha. É o que mostra aquele apoio seletivo, né? Arbitrário. Você só gosta porque a pessoa tá do seu lado. São pessoas incoerentes. É aquela história que eles defendiam as prerrogativas só quando o Lula tava vendo o sol bem quadradinho lá em Curitiba, né? Agora tá todo mundo batendo um palmo pra tudo que acontece. Pensa mostrando alguns métodos que durante a Lava Jato eram Deus nos acuda. Mas agora, quanto os bolsonaristas, agora pode. Aí eu achei 3 comentários bem engraçados. Sara Oliveira. Eu sempre soube que esse cara não é o herói da democracia que muitos pintam. Afinal, foi escolhido pelo Temer. Olha só. Viva o cara, herói da esquerda, que democrata. Já tá sendo irônico. Cadê os comentários dos xandonistas defendendo o seu Deus? Que escancara muito da hipocrisia da esquerda. E também hipocrisia da mídia, porque o Brasil 247 é uma grande mídia, né, extremamente respeitada. O João Dória estava até dando entrevista lá. Acho que a gente comenta amanhã. Quero juntar Tem muita coisa de eleição pra gente comentar. E movimentações políticas. E aí, veja. Estamos quase chegando nos eventos de ontem, e onde a gente conecta principais notícias até aqui comentadas. O Estadão soltou esse editorial. Deixa eu ver que dia hoje? Anteontem, dia 6. O excesso de excepcionalidades. O maior ocorrido desse país criou um problema insolúvel com os processos do dia 8 de janeiro. Excepcionalíssimos. Os julgamentos de ações penais no plenário virtual devem ter a contrapartida de punição mais leve. Esses julgamentos expõem um dilema sério. Por um lado, a Corte não tem condições de realizar o julgamento presencial de todos esses casos. São mais de 1.000 ações penais. Por outro lado, é inegável que o julgamento virtual produz graves limitações ao direito de defesa. Nessa situação, a atuação da defesa fica resumida à apresentação de um vídeo do advogado que ninguém sequer sabe se será visto por quem vai julgar. A Lei 8.038/90 e o Regimento Interno da Corte garantem o direito à sustentação oral. Cabe advertir, em primeiro lugar, que foi a própria Corte o autor desse problema, ao entender que competia a ela realizar esses julgamentos. Não quiseram mandar para a primeira instância. Foi uma interpretação tanto criativa, tendo em vista que nenhum dos acusados tem foro especial por prerrogativa de função. De toda forma, a maioria do colegiado acolheu o entendimento do relator. Há nessa história um aprendizado. O respeito à competência de cada jurisdição contribui também para o bom funcionamento operacional da justiça. Um segundo ponto se refere à proporcionalidade e à razoabilidade. Princípios frequentemente utilizados pelo judiciário na fundamentação das suas decisões. Se, por impossibilidade material, os casos vão ter que ser julgados no plenário virtual, onde as vítimas, os réus, não têm a mesma capacidade de se defender, num cenário de evidente redução de direitos dos acusados, a contrapartida necessária é reduzir drasticamente o patamar das penas. 14 anos, 15 anos, 17 anos de pena. Muito, não? Um plenário virtual. A Daniela Lima estava muito preocupada com os 42 segundos, né? Não, assim, 42 segundos, foi aprovado. Poxa, e aí, Daniela? Você estava falando, a CCJ em 42 segundos, né? O Otávio Guedes também, 42 segundos. Pô, bicho, mas a gente tá aqui também com plenário virtual, é meio complicado, não? Não cabe condenar uma pessoa a 17 anos de prisão, sendo 15 anos e meio em regime fechado, em um julgamento no qual o defensor foi impedido de apresentar as suas alegações. E que já ter começado na Corte Suprema terá reduzidas oportunidades de recurso e de revisão.
Precisamente porque os ataques ao regime democrático foram gravíssimos, é que a resposta deve ser exemplar. Exemplar no cumprimento da lei e no respeito aos direitos próprios de um regime democrático. Isso é dar o exemplo. Se há um impedimento material para que os processos se realizem de maneira prevista na lei, isso deve se refletir em uma aplicação mais comedida da pena. Não se pede impunidade, mas deve haver um mínimo de ponderação. É por isso que há juízes e não máquinas aplicando a lei no caso concreto. Por final, há outro aspecto que merece atenção, como alertou o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, esse deslocamento do julgamento das ações do dia 8 para o plenário virtual, por ter sido realizado pela mais alta corte do país, gera apreensão também pela potencial disseminação da orientação a outros tribunais que possuam competência originária para processar ações penais. Mas se vira moda no Brasil, e diversos julgamentos falam assim, não, a gente tem muitos processos aqui na vara 99, né, de Feira de Santana. Não, eita, pai, não, vamos começar a julgar de forma, né, virtual para ser mais rápido. É meio complicado, né? Isso seria um grande retrocesso. Só faltava que a defesa da democracia, que demanda tanto tempo e energia da Corte Suprema, levasse a um decaimento da compreensão e no respeito a direitos fundamentais. Cabe à Corte, portanto, explicar que o procedimento foi absolutamente excepcional, não devendo ser replicado em outras jurisdições. É possível punir quem atuou contra a lei e contra as instituições democráticas, mas essa tarefa, no Estado Democrático de Direito, exige mais do que a mão pesada, requer discernimento e razoabilidade. Só assim a punição cumprirá a sua função. E aí temos o Temer. A esquerda, a gente acabou de mostrar. Fez questão de lembrar. Foi no golpe. Ele é golpe, né? Por causa do golpe, o Temer pôde indicar uma pessoa que agora a esquerda já tá começando a olhar torto. Porque falou que não é mais golpe. O impeachment foi nas regras. Olha o que o Temer tem a falar. E isso nos conecta às confusões internacionais de ontem. E você, Temer, cadê? Peraí. Cadê, rapaz? Aqui. Não acreditei nunca que pudesse haver uma quebra da democracia. Porque, vou dizer a você, Thaís, falava-se em golpe. Golpe só é possível se as Forças Armadas quiserem. Se as Forças Armadas não fizerem, não há golpe no país. Não é um grupo desavisado que faz isso ou aquilo que vai dar um golpe no país. Não acreditei nunca que pudesse haver uma quebra da democracia. Porque, vou dizer a você, Thaís, falava-se em golpe. Golpe só é possível se as Forças Armadas quiserem. Se as Forças Armadas não fizerem, não há golpe no país. Não é um grupo desavisado que faz isso ou aquilo que vai dar um golpe no país. Um acreditado que faz isso desavisado. Não é um grupo desavisado que faz isso ou aquilo que vai dar um golpe no país. Não é um grupo desavisado que faz isso ou aquilo que vai dar um golpe no país. Repetir aqui umas 4 vezes, né? 2 inteiro, 2 mais 2 no final. Segundo Michel Temer, ex-presidente do Brasil, não é golpe. Que golpe, rapaz? Nem Michel Temer chama o que ocorreu no dia 8 de golpe. E aí, a gente volta a nos questionar várias coisas, né? Quando é que a imprensa vai chamar as coisas pelo que elas realmente são? Como é que a imprensa vai começar a tratar as coisas de forma mais séria? Quando é que a imprensa vai realmente começar a ter um pouco de responsabilidade? Inclusive para apontar o dedo para o que o governo vem fazendo. Olhar para situações locais. Da mesma forma que pouquíssimos comentaram sobre situações locais, mas que você vê que envolvem figurões da política, seja de forma direta ou indireta, tem outras situações locais que eu acho que são nacionais. Eu não trouxe aqui porque eu sabia que não dá tempo, mas só para comentar de forma rápida. A Amazônia está encarando uma grande seca. E a gente já comentou esses dias. Eu vi uma tabela mostrando um comparativo assim, ao longo dos últimos 100 anos, quantos anos você assim, se enfrentou a mesma coisa. E a seca que a Amazônia vem enfrentando atualmente não é pior do que você já teve no passado. Mas é a quinta pior. Já teve muito pior no passado.
mas fazem esse escarcéu. E assim, é o que a gente volta a falar. Por que a gente não pode ter uma conexão, uma integração em todos os estados? Cara, por que não pode ter pontes? Por que o transporte precisa ser via barco? Por que o transporte precisa ser via aviãozinho teco-teco? Por que não pode ter uma rodovia? Por que não pode ter uma rodovia? Por que o Brasil não pode se desenvolver? São questões locais, mas que geram repercussão no país inteiro. Como, por exemplo, você discute a reforma tributária e tem lá a Zona Franca de Manaus. Às vezes o restante do país tem que criar um novo imposto, tem que criar, atualmente se usa o IPI, para você ter uma diferenciação para o produto do norte do país continuar competitivo. Se você tira essa competitividade, não é que a empresa vai sair do Amazonas para se instalar em São Paulo. Não, ela vai para o Paraguai, que o imposto está 10%. Construir um novo parque industrial, não vale a pena, vai embora do Brasil. É muita dor de cabeça, é muita insegurança jurídica. E querendo ou não, por estar lá, acaba comprando algum insumo do sudeste do país. Então são soluções um pouco mais... São situações um pouco mais complexas, mas a gente está num ponto de um caos tão generalizado que as primeiras decisões são simples. É uma estrada, é uma ponte, é uma ferrovia, é um pouco de segurança jurídica, é tirar poder dos zongueiros, é falar, ô Poder Judiciário, Ministério Público, deixa a obra sair do papel. Deixa a obra sair do papel. E aí a gente fica se debruçando em grandes cortinas de fumaça. Eu não acho que aconteceu ontem a cortina de fumaça, pelo amor de Deus. É um assunto muito sério, vai ter repercussão no mundo todo. A gente vai começar a falar sobre ele agora. Vou até botar aqui já Jornal Nacional. Vai ter repercussões grandes. Só que tem 1001 coisas acontecendo no Brasil. 1001 coisas. Pronto, ninguém mais fala de Brasil. Ontem só se falou disso daqui. Entendo que é um assunto de grande repercussão. Mas o que eu fico de cara é que começam a surgir pessoas que não fazem ideia de nada com coisa nenhuma. Eu vejo, tem um perfil que eu até sigo, um perfil grande lá no Twitter. Nossa, o perfil ontem, ele fez tantas postagens. E era postagens assim, ó. Comente se você apoia tal coisa. Eu falei, rapaz, só pelo engajamento. Por que não tem esse mesmo engajamento na hora da gente cobrar que os nossos senadores barrassem o projeto que regulava o mercado de carbono? Por que não tem esse mesmo engajamento agora, nesse momento que o projeto que vai regulamentar o projeto de carbono vai para a Câmara? Mas não, porque ontem tinha um hype. Tinha um hype a ganhar likes, etc, tudo mais. Eu não sou especialista em geopolítica, eu não entendo esse conflito de forma profunda. O que eu sei é que, cara, não dá pra concordar com violência. Nas minhas limitações, isso é o que eu sei. Só que, mesmo sem não conhecer esse conflito, tem muita coisa que aconteceu no Brasil que eu acho que eu consigo opinar e que nos conecta aos temas anteriores. Eu fiz questão de trazer ali todo aquele arcabouço, consórcio, o que a imprensa vem fazendo, o tratamento que o governo Dilma vem dando para si mesmo, para os seus amigos, aumento de salários, como vem tratando o povo. Para a gente olhar isso daqui, Rede Globo. Tem algum veículo de mídia que está recebendo mais dinheiro de publicidade do governo federal do que a Rede Globo? Não tem. Jornal Nacional, o maior jornal deste país. Eles chamaram lá o grupo de extremista. Ué. Eu falei, mas peraí, pô. Só isso? Só isso? Porque por muito menos, olha como o Jornal Nacional tratou, na verdade, senhorinhas de idade. Vovôs. Os coroa aí que tava lá. Teve algum óbito no dia 8? Não. Tinha alguém com alguma ferramenta? Não que eu saiba. Mas, ó, atos que tocaram terror. Mas a turma só era extremista. Eu acho que quando você faz uma escala do suspeito, né, que é o padrão que a imprensa trata a turma do mal, o suspeito, o criminoso, na verdade é que vem o suspeito, o extremista, aí vem um criminoso e você vê um cara que toca o terror. O terror tá aqui em cima, né? Aqui. Então a Globo coloca a barra do criminoso. Não, o extremista. Mas olha como trata. Dê a tela, tá ali. 2 postagens do mesmo. E tem vídeo. Eu tirei só a imagem do vídeo só porque eu queria botar no slide só. Mais comparativos. O Globo.
maior jornal do país. Combatentes. Para falar do que ocorreu, combatentes. Já para falar da artilharia do Zap, como os istas. E Atos. Dá uma lida. Bate esse print aí, pô. Mostra para as pessoas que você conhece. Eu faço os prints tão bonitinhos, destacando até as palavras. Eu até saio da tela, para ficar mais fácil. Só pega ali o quadrado. Não precisa ver qual. Gente, eu faço botar assim, ó, é sempre no mesmo padrão. E você pode me tirar só mandar a notícia. Não precisa mandar minha cara feia, não. Só manda ali. Já vai. O cara não fala assim, que é esse menino aí? Não, que tira atenção. Você tira, todo mundo sabe cortar a foto, né? Você manda só ali, ó. Essa é a Rede Globo. Não só a Rede Globo, olha a Folha de São Paulo. Também é combatentes. Mas na hora de falar do dia 8, né? Ó, as faces do terror. O Ista costumava ser uma figura sombria no imaginário popular até a invasão da Praça dos Três Poderes. Você consegue ver a diferença de tratamento da imprensa? Isso não é aleatório. Porque não pode desagradar, né? Ao seu grande líder, seu líder máximo. Mas até fiquei surpreso. Fiquei surpreso, porque a imprensa foi tateando, né? Na hora de comentar. Deu uma aliviada boa. Mas pelo menos eles soltaram notas assim, ó. Lula se diz chocado com os ataques, mas não cita lá o grupo, que começa com a letra H. Ele não cita. Ele não cita. Eu vou comentar assunto cheio de dedos, porque o que eu já observei, vi muita gente reclamando, não só no Brasil, como no restante do planeta, que vem tendo muita confusão com a plataforma. Então eu não quero ter confusão com a plataforma, mas dá pra gente comentar o assunto de forma que todo mundo entende, né? Seguindo no passinho. Brasil condena o que aconteceu, mas não cita o H. Aqui ele tá falando do Lula, tá falando da nota do Itamaraty. E aí eu trouxe pra mostrar pra vocês. Aqui tá a nota do Lula, nenhuma menção ao grupinho que começa com H, né? Fiquei chocado com o que aconteceu hoje, né? Contra civis, várias vítimas, né? Pá, condolências. Esse foi o meu repúdio. Repúdio a quem, Lula? Não sei. Não sei. Eu não sei pra quem o Lula tá repudiando. Não sei, né? Você só vê o que o Lula falou, você fala, rapaz, velho. É tipo aquelas matérias que assim, ó, carro atropela. Você fala, nossa, o carro atropelou. Deve ser o carro do Elon Musk, né? Aquele que ele sozinho. Porque não tem um culpado. Você olha e diz, não tem um culpado. Não tem. E a nota de Itamaraty na mesma linha, né? Tá aqui do governo federal. Tá ataque, né? O governo condena o que aconteceu. Provocou a tragédia. Expressa condolência aos familiares. Reitera que nada justifica. Né? O governo exorta todas as partes. Quais partes? Quais partes, Lula? Não até o momento, notícia de vítima, a comunidade brasileira nos países. O Brasil lamenta que não já sai de acordo de paz, tá rolando o que tá rolando. Mas não fala do grupo. Não fala do grupo. Não, não. Quem foi que... O que foi, Lula? Por que não pode contar, cidadão? Por quê? Aí eu fico me perguntando, né? Brasil 247, tomar um fact-check bonito, que até o consórcio comenta, né, sobre a situação. Aí ele diz assim, ó, é falso que o grupo que começa com a letra H parabenizou Lula por vitória nas eleições. Não é falso não, bicho. Ali, ó, notícias falsas. O grupo parabenizou sim Lula pela eleição, conforme nota do site do próprio grupo e fartamente divulgado pela mídia na época. Tem lá o primeiro site, é o do grupo, começa com H. Depois o R7, Correio do Povo e o último segundo. Vários veículos de imprensa comentaram. O Estadão coloca ali, ó, Bolsonaro repudia conflitos, destaca que o grupo parabenizou Lula. Os ataques ressuscitam... Olha a palavra que usa. Um bang-bang entre aliados de Lula e Bolsonaro. Meu Deus do céu, velho. É uma loucura. Porque a turma de Bolsonaro tava cobrando uma coisa aí... Assim, nem nessas horas a imprensa consegue deixar a sua militância de lado. Esse daqui foi o tweet de Bolsonaro. Pelo respeito e admiração, né? Repudiou o ataque, feito o grupo esse, parabenizou Lula. Aí foi um monte de coisa lá. Nem vou me aprofundar muita coisa. Aí o Boulos também fez um comentário
que assim como Lula, nossa, esse daqui pisou em 20 ovos. Minha defesa dos direitos do povo, né? Palestina é pública. Chega inclusive a realizar a vida Cisjordânia, papapá, PPP, né? Não condena ninguém específico, etc, tudo mais. E aí você vê como é a situação, né? O que acontece no Brasil, os reflexos. Você vê que os nossos parlamentares, eles não se movem pelos seus, sei lá, ideários, né? Suas ideologias, coisa. Eles muitas vezes colocam suas próprias agendas acima de tudo. O Boulos é candidato. Se o Boulos não fosse candidato a prefeito, tentando se vender como um cara de centro, ele teria feito essa nota? Ainda mais nota assim, toda cheia de tititi, pisando em ovos. O Gil Diniz fala assim, ó. Apareceu a Margarida? Que dificuldade, hein? Pra repudiar um amigo? Hein, Boulos? Que tem a nota de 2018, falando do Boulos aí desse grupo com H. A verdade é que você passou o dia medindo e escolhendo as palavras e vem na calada da noite fazer essa notinha, amando do marqueteiro. Teu silêncio era revelador, mas quando fala, fica ainda mais claro o que pensa e defende. E ainda quero comentar sobre isso, mas trazendo algumas situações que dá para comentar e dá para associar o Brasil. Como falei, não entendo muito do conflito que está acontecendo por lá. Eu não sou um estudioso disso. Eu me preocupo com o Brasil. Eu sempre tento saber, cara, como que está acontecendo no mundo, pode ter algum reflexo no Brasil que a gente pode tirar da situação para, sei lá, trazer algum tipo de conhecimento para o Brasil. E olha que engraçado. Esse pensamento aqui não foi meu, né? Tava lendo muita coisa, ouvindo algumas pessoas. Penso de alguma coisa que realmente, né, sei lá, talvez um ensinamento importante para o Brasil. Aqui é o mapa mundi, né? Aqui é um pedaço. Você vê aqui tá os países. Aqui tá Israel. Veja o mar Mediterrâneo, né? Que cobre pro lado de cá. Aquele país vermelho comum, né? Que vocês conhecem muito bem. Eles têm aquele projeto da nova Rota da Seda. Qual é o foco da nova Rota da Seda? Não é investir nos países. É comprar os países, né? Comprar coisas críticas, coisas estratégicas, sejam a infraestrutura do país, portos, aeroportos, pontes, rodovias, ter o controle de quem vai e quem vem, agricultura, energia, né? Plantas de energia elétrica, termoelétricas, petróleo, etc, tudo mais. É isso que a turma quer. Aí eles vêm investindo muito, por exemplo, na questões de compra de portos. Aí você pensa, você estando aqui, ó, no caso do Brasil, aí você vê que os países ao redor não são muito simpáticos. Então, grande parte das coisas que você precisa comprar para o seu país, são coisas críticas, e não é só comida, normalmente vem pelo mar. Vocês estão vendo como o mundo vem se redesenhando numa forma de novas alianças, né? O mundo vem se reconfigurando. Vocês estão vendo a quantidade de sanções que estão sendo aplicadas. Vocês viram que, inclusive, as sanções quase que colocaram, né, o transporte aí de fertilizantes e grãos lá em 2022 em risco. Graças a Deus, o Bolsonaro conseguiu resolver tudo, a gente não teve problema com fertilizante, não teve nada, mas poderia. Aí imagina que o conflito que está lá escala. Escala. Aí eu acho que de um lado vai ficar Europa, Estados Unidos, papapá. Do outro lado, eu acho que vai ficar a Eurásia. E aí? Se a turma dos comunas falar, ó, nos nossos portos, proibir é meio complicado. Mas faz uma operação padrão, cria uma dificuldade, faz uma coisa. E no último instante, se der, proíbe mesmo. Sabota. Você acha que nesse cenário que o mundo vem se desenhando, será que não é importante que o governo, ele realmente tenha controle de algumas empresas, de alguns setores? Isso é o que eu via, é o que eu acreditava, né, quando o Bolsonaro falou o seguinte, cara, essa questão de privatização, beleza, nada contra, mas tem que ver o que será privatizado e para quem será privatizado. No mundo de hoje, você está vendo, a Europa não estão reestatizando, mas eles estão se reindustrializando, estão voltando a investir, estão querendo fazer o Made in Europe. Os Estados Unidos
a mesma coisa. Só que o Brasil é um pouco mais complexo. No Brasil tudo é mais complexo. Por quê? Porque da mesma forma que tem alguns setores que são estratégicos, energia, por exemplo, que também é outro problema que vem tendo no mundo, aí você olha para o Brasil. Bolívia pode parar fornecimento de gás ao Brasil e pede investimentos da Petrobras no país. Olha só. Se você privatiza, você pode criar um problema. Pode cair nas mãos dos comunas e da BlackRock. Se você não privatiza, pode estar na mão do PT. E aí? E aí? O ministro boliviano veio aqui, né, falando que a Petrobras tem que dar uma ajuda. Na minha terra isso se chama chantagem. Se quisermos que haja produção de gás a curto prazo, devemos desenvolver investimentos que foram adiados pela Petrobras. Entendemos que houve alguns motivos de natureza política, mas no âmbito de toda essa nova agenda que hoje existe, é possível trabalhar em conjunto. Ai, é demais, viu? O que eu sei é o seguinte: essa decisão de privatizar, não privatizar, essa pode, essa não pode, pô, e o Brasil é muito difícil. O que eu sei é que se a Marina Silva, se a turma do Ibama, se o Zé Cochato, se as ONGs não tivessem sabotando o Brasil, e a gente realmente estivesse fazendo, né, bons projetos de desenvolvimento nacional para tornar o Brasil autossuficiente, que o Brasil tem condições de ser, poderíamos estar dando uma banana para a Bolívia. Porque o Brasil ia ter tudo que ele precisa, mas não tem. O que eu também sei é que, no tempo que Bolsonaro foi presidente, ele teve a oportunidade de indicar diversas pessoas para diversas autarquias. Diversas. E eu tenho certeza que Bolsonaro deve ter chegado lá e falar, cara, poxa, assim, o Bolsonaro, ó, tem que indicar uma pessoa para tal lugar. Ele falou, hã? Não, tá, o que é que esse lugar existe? Eu tenho certeza. A quantidade de autarquias, agências reguladoras que existem nesse país, acho que não tá no gibi. E esses órgãos, né, e as próprias diretorias dos estatais, etc, tudo mais, são extremamente importantes. E não é só, é cabide de emprego. Não, gente. Olha o que a gente comentou ontem, que a turma lá fez, né, para tornar só a internet do Elon Musk disponível para poder participar. Só do Musk atende. Mudou uma regrinha. Então, ocupar esse cargo na máquina é importantíssimo. Ainda tem aquela visão que, tá na máquina, tá atrás de uma boquinha, tá atrás de mamar. A direita, às vezes, tem isso. Manda alguém e fica cheio de dedos. É extremamente importante aproveitar cada espaço possível. Os deputados tinham que estar ali, ó, colado no governador, enchendo o saco. O governador achou, e aí, como é que tá? Essas secretarias aí, essas coisas que você tem colocando. A máquina tá aí, tem que ocupar esses espaços. A gente tá entrando num cenário que as coisas estão ficando cada vez mais complexas de se entender. Não estão ficando mais fáceis. Antes você tinha um problema, agora você tem 2, 3. Antigamente você olhava e falava, tá, esse lado aqui é o errado, esse lado aqui é o certo. Agora você olha pro mundo e fala, pô, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Meu Deus, não tem solução. Aí você olha, tá, o que é que vai ser melhor pro Brasil? É como as discussões estão começando a se tornar. São discussões muito mais complexas. Ontem eu vi essa postagem aqui que achei muito interessante. O Valor Econômico publicou aquela notícia ali embaixo, ó. Investidores estrangeiros retomam o interesse por companhias brasileiras e vão às compras. Não é que os estrangeiros estão querendo investir no Brasil, eles estão querendo comprar o Brasil. Quer um exemplo do que é investir no Brasil? Eu sou baiano, vou dar um exemplo de minha terra. Acho que 20 anos atrás, acho que não tinha ainda, 20 anos atrás a gente recebe a notícia. A Ford tá vindo pra Camaçari. Nossa, isso é investimento. A Ford não tava comprando, não tava investindo, não tinha nada. Foi um horror gasto com mão de obra, para contratar do pedreiro, eletricista, motorista, todos os istas da vida, é força de trabalho, construiu uma baita fábrica, um baita coisa, logística, isso, aquilo, outro. Ele vem, ele constrói toda a estrutura, traz tecnologia, traz máquina, dá coisa, dá incentivo, fomenta o Senai da região, muita gente para tá precisando de mão de obra. Isso é investimento. Não é isso que eles querem fazer hoje. Estão quebrando o Brasil para comprar preço de banana e transformar tudo em monopólio. Entenda como o Arthur fala, né? O liberalismo é perverso sem qualquer contorno soberano. Primeiramente, usam o crédito não para formar um novo capital ou novos meios de produção. Eles utilizam o crédito, que eles têm muito lá fora, para se apropriar dos bens raízes e dos bens existentes
dados como garantia em operações, assim como valores e ativos financeiros usando juros como mecanismo de transferência. De certa maneira, os bancos globalistas emitem novo dinheiro via crédito e, juntamente com a utilização de ONGs, políticos e think tanks, exercem um tráfico de influência para limitar o crescimento do país e se apossar dos recursos naturais e dos bens existentes, resultando na criação de monopólios ou na exploração dos monopólios naturais. Imagina aquela grande empresa do ramo aí de pecuária e frigoríficos, né? Uma bem famosa que já teve envolvido em escândalos no passado. Vem um monte de regra para a pecuária brasileira, cada vez mais difícil para o pequeno e para o médio, e essa empresa, além de ser gigante, tem um fundo de caixa gigantesco, eles estão tentando listar as suas ações em Nova York, faz um IPO, dá uma boletada entre uns 5, 6 bi de dólar, 6 bi de dólar. Ele vem no Brasil e fala, irmão, quanto é tua roça? Não quero vender. Quanto é tua roça? Não quero vender. Quanto é tua roça? Aí o cara pensa, minha roça vale 20. 50 milhões. Toma 70 e sai de minha frente. O cara compra tudo. Tu tá nem aí, ele vai lavar a jega depois. Ele vai ter o mercado todo só pra ele. É basicamente isso. De forma muito simples. Parece maluquice. Parece difícil de entender. São problemas que a gente tá enfrentando no Brasil hoje. E aí eu fico triste porque surge um assunto que ninguém tem domínio. Ninguém, tá todo mundo assim, eu tô com boca aberta. Não, não é ninguém tem domínio. Grande parte sequer parou. Agora todo mundo virou especialista. Foi assim ano passado e vai ser assim também, porque é sempre assim. Toda vez que eclode uma coisa lá fora que mexe com o mundo, surgem os especialistas. Aí vai ter agora os podcasts. Vai andar. Podcast, aí chamar fulano, cicrano, Bertano pra comentar sobre isso. Aí vai ser os próximos dias só de falatório. O Brasil é uma economia hospedeira de globalistas, onde toda ação política e econômica visa a criação e formação de capital, mas aqui são de mecanismo para globalistas gerarem... onde toda ação política e econômica visa não a criação e formação de capital. Não querem criar, formar. Só adquirir os mecanismos para os globalistas gerarem renda. O Brasil é uma economia hospedeira. Quer mais um exemplo? Para qualquer um entender. Ex-sócio de Soros supera a crise argentina com o império imobiliário. Tá todo mundo quebrado, mas o cara tem acesso lá fora. O cara tem acesso ao crédito, tem acesso às verdinhas que estão em falta na Argentina. Esse cara sempre investiu em ativos, né? Nunca em papéis, que ele sabia que ia dar errado. E tá aí, o país quebrando, tá de boa. Tá de boa. Imagina o cara tem lá o patrimônio dele todo dolarizado, partendo pro buraco. Oh, meu Deus. Hoje, a gente lembra do peso. O peso tava valendo, sei lá, 200 e pouco. Agora o peso tá 800. O cara fala, meu Deus, eu tô 4 vezes mais rico. Tô 4 vezes mais rico. Aí o governo tenta fazer isso. Irmão, o cara tem uns contatinhos lá fora. Você perdeu. O país foi pro buraco. Isso são coisas que a esquerda tá fazendo em todos os cantos. Essa esquerda que tá aí, ela serve a esses interesses globais. O Lula foi para Nova York pedir para BlackRock investir no Brasil, porque só o país vermelho que estava investindo. Olha para que o Lula quer vender. O Lula quer vender o Brasil. Essas galera não quer investir no Brasil. Miguel Setas, da CCR, será o porta-voz do Pacto Global da ONU. O Pacto Global é o observatório da ONU para observar o quê? A implementação da Agenda 2030. Aí se liga. A instrumentalização das empresas com meio de ação para uma determinada agenda política. A CCR é uma das maiores concessionárias de rodoviárias do Brasil. Qual é a garantia que a prestação desse serviço não será contaminada por uma agenda política da ONU? O sequestro do mundo corporativo tem transformado as empresas em ferramentas para a imposição de uma agenda política e visão de mundo. Coincidentemente, a BlackRock elevou sua participação na CCR, tornando-se assim um dos seus maiores acionistas. Olha que bacana! Olha que bacana! Mais uma! Exemplo para todo mundo entender. Vai ter a licitação, seja para fazer um recapeamento, seja para privatizar uma rodovia. Aí, ó, o cara tá no Pacto Global. Conhece muita gente, né? Aí vem a ONU com suas diretrizes. Quando for fazer uma obra,
Não pode usar, sei lá, o betume X, não pode usar a brita X. Ó, pra fazer o asfalto tem que fazer desse jeito, ó, pra fazer aquilo. Aí você começa a criar um monte de regrinha. Daqui a pouco, aí você fala, tá, mas quais são as empresas, então, que estão aptas a tocar uma obra dessa? Rapaz, só a CCR. É tanta regra que vem da ONU sustentável que só a CCR consegue, né? E a BlackRock, rapaz, de forma muito coincidente, falou, eu vou investir aqui na CCR. Aí você fica, mas será que realmente isso aqui é de 2000? Será que não é possível? Mais uma. Os selecionados como porta-vozes atuam como agentes de engajamento pelo alcance das metas da Agenda 2030 da ONU dentro e fora de suas companhias. Se você domina as regras, você ganha todos os jogos. Olha o que o porta-voz, né, o escolhido, disse. O Brasil, possuindo alguma das maiores metrópoles do mundo, tem um papel decisivo no avanço desta agenda. Você acha que essas pessoas estão preocupadas, neste momento, em ganhar um dinheiro? Gente, já mudou e muito. E muito. E muito. E a gente, às vezes, fica nas discussões em uns, sabe, uma coisa que eu vejo, pessoal, os assuntos realmente, sim, que eu acho que são de extrema importância de estarem sendo discutidos, eles ficam em segundo plano. O que está acontecendo é muito importante, mas tão importante quanto é o mercado de carbono. Já foi aprovado no Senado, com apoio do agronegócio. Passou de forma unânime, 16 votos a favor. Ninguém votou contra. Tá indo pra Câmara. E tem um projeto também que tá sendo tocado na Câmara. Mais outro. Do mesma coisa, deve criar mais confusão ainda. Só para dar um exemplo. Mas a reforma tributária, que foi aquele caos. E agora a gente tá vendo as últimas... Gente, vocês conseguem lembrar a última boa notícia que vocês viram? Alguém te comentou envolvendo reforma tributária? Ou alguém se atrevendo a elogiar a reforma tributária? Deixaram lá, porque é caos. Olha o que o governo está fazendo. Olha como o governo vem em busca da sua arrecadação. Tradução: tirar imposto do povo. Enfim, vou mandar o vídeo do Temer falando que não foi golpe, né? Não tinha como. Lá no Telegram. Tem que estar na descrição. E se gosta do meu trabalho, pode se inscrever no canal. Valeu. Tem um Patreon na descrição. Tem um Atlas Brasileiro também, kimpaim.com.br. E lembra sempre de dar aquela compartilhada, né? Me ajuda. Só tenho vocês para levar a informação à frente. E deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. E acho que agora fez sentido, né? Porque deixar o tema ali, que acho que amarra tudo de forma muito bonitinha. E é isso. Aquele beijo grande. Fui!